Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a Carlos Mateus Bruxel, dia 20 de maio de 2025. Veja que a lei de Deus é perfeita, eterna e imutável. A gente compreende isso, o que nos faz ter uma compreensão também de que o que o ser humano atual precisa para se desenvolver de forma verdadeira na vida é exatamente o mesmo que o ser humano de 100 anos atrás precisava, ou de 1000 anos atrás, ou de 2000, 3000, 4000, 5000 anos atrás precisava. O que o ser humano sempre precisou para a vida verdadeira é sempre o mesmo. Tá? E digamos que o objetivo principal, o objetivo final para a vida seja a salvação. O que todo ser humano quer é ser salvo. A salvação a gente não compreende exatamente se ela é algo, vamos dizer assim, talvez ela seja o atendimento de um pedido pessoal do ser humano. Será que é isso a salvação? Por exemplo, determinada pessoa quer descansar para toda a eternidade, ter comida em abundância e ter seu descanso absoluto para sempre. Ou será que a salvação, ela é, na verdade, você continuar seguindo a sua vocação, continuar sendo útil para o mundo e para o universo, continuar fazendo um papel para as coisas, né? Assim como a estrela tem seu papel, os planetas têm seu papel, as plantas têm seus papéis, né? E os animais e tudo no universo tem seu papel. Então, tá longe da compreensão humana, né? Porque muitas pessoas acham que vão ser salvas e que essa salvação é ficar um tempão sem fazer absolutamente mais nada, né? Que não precisam fazer mais nada na vida e vão descansar para toda a eternidade e ter tudo em abundância a partir dali. Então a gente não sabe exatamente o que é essa salvação e como tudo é útil para o universo, eu creio que o ser humano vai precisar continuar sendo útil. E por outro lado também a gente pode pensar que salvação, a gente já é salvo, né, simplesmente por dizer que a gente tem um eu, algo que a gente possa chamar de eu, a gente tendo a consciência desse eu, a gente também pode interpretar como sendo uma salvação, a gente já é salvo, a gente já tem consciência, a gente já experiencia as coisas, a gente já tem liberdade, então talvez a gente já seja salvo, né, no exato momento atual. Mas muitas pessoas então vão interpretar a salvação de diversas formas, mas se a salvação é o objetivo final da vida, digamos que a salvação seja você seguir numa linha verdadeira e continuar sendo útil para o universo e continuar sua vida, né? Você está mais próximo de Deus, você está num plano mais alto do que esse plano aqui que tem suas injustiças por causa das leis humanas, que tem suas limitações físicas, né? Digamos que uma salvação num sentido mais espiritual seja isso, seja você estar mais perto de Deus, com uma justiça maior, já que não que não exista justiça divina na Terra, mas que a justiça dos homens às vezes ela demora mais para acontecer, é um plano mais pesado, né? Então digamos que salvação seja isso. Pode aparentar que o que eu falei de que o que um ser humano de hoje precisa é o mesmo de que o ser humano de 5000 anos atrás. Pode aparentar que Cristo não seja significante. Mas Cristo não deve ser interpretado apenas com todo o sacrifício, toda a história sagrada de tudo que ele fez pela humanidade. Apesar de tudo que ele fez no plano terreno, no plano humano, e que tudo foi perfeito, foi com muito sacrifício, foi muito sagrado, foi por nós, Cristo não pode ser interpretado apenas dessa forma. Eu quero dizer que o ser humano
de 1000 anos antes de Cristo pode, digamos assim, ter uma vida correta, ter uma vida verdadeira, ter uma vida alinhada com a verdade, com a vida, e morrer terrenalmente. Determinados seres humanos podiam morrer terrenalmente e terem, assim, lá num plano mais sutil, atingido uma consciência e compreenderem Cristo num plano mais sutil. Porque Cristo é Cristo em todo o universo. Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador em todo o universo, Filho de Deus em todo o universo, para toda a eternidade. Então, não apenas por tudo que Ele fez por nós, por todo o seu sacrifício sagrado, por por absolutamente toda a sua história, né? Todo o seu amor por nós, terrenalmente falando, né? Mas também é preciso essa compreensão. Espero que o vento não atrapalhe aqui agora. É preciso essa compreensão acima, né, de que Ele é não apenas por tudo que Ele fez aqui em terra, mas pelo que Ele é verdadeiramente, acima dessa terra que tá fadada ao pó, né? Então, compreenda isso para você ter as percepções de que o ser humano depois de Cristo, muitos seres humanos reencarnaram muitas e muitas vezes e ainda não foram salvos, né? Se salvação é um plano mais espiritual, né, muitos não foram salvos. Por quê? Inclusive nós, né, que estamos fazendo eu que estou fazendo esse vídeo, nós que estamos vivendo aqui em 2025, né? Pode ser que reencarnamos muitas vezes e ainda não fomos salvos, se a salvação for isso, né? Se bem que a salvação pode ser que já está em nós, né? Já somos salvos. Então, muitos seres humanos reencarnaram muitas e muitas vezes e ainda não foram salvos, o que define que não é Cristo ter vindo até nós apenas que vai permitir a salvação completa e coletiva da humanidade, e que é preciso, na verdade, o esforço individual de cada ser humano, de cada indivíduo. E esse esforço individual de cada um, ele, digamos assim, na mente, a gente consegue atingir um nível de verdade. O intelecto mostra para nós sobre a moral, sobre a ética, sobre muitas coisas em que a gente consegue atingir verdades. E então, a gente adentrando no núcleo, no espírito, a gente consegue uma visão muito mais ampla sobre a vida, onde a gente consegue ver a vida em parâmetros muito mais amplos e perceber os nossos vícios, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos karmas numa visão muito mais acima, né? E que tudo isso que nos dá um direcionamento, tudo isso sendo como uma bússola para a vida, sempre esteve disponível para nós. Porque se a lei é perfeita, eterna e imutável, não tem como num determinado tempo ser impossível a salvação e depois de um tempo a salvação ser possível. A salvação sempre teve ao dispor do ser humano, sempre teve a serviço do ser humano, simplesmente porque ele tem o tempo a seu favor. Ele pode experienciar o tempo e fazer o que ele bem quiser com o tempo. Ele tem essa liberdade com o tempo. Então, o ser humano sempre teve a salvação, interpreta ele como quiser, mas com o tempo Deus vai direcionando nós sobre o que é essa salvação, né? Então, interpreta ele como quiser, mas ele sempre teve acesso a essa salvação em qualquer tempo da história da humanidade. E ele, compreendendo isso, ele vê que tudo que o ser humano criou pode auxiliar em um sentido ou outro, mas jamais vai ter alguma salvação ali. Por exemplo, não é a tecnologia agora da gente ter um celular e um fone de ouvido que a gente possa botar
o fone de ouvido e atingir níveis de consciência mais aprofundados e elevados, porque nós estamos de fone de ouvido através da tecnologia. Isso pode ser usado a nosso favor, mas não que isso permita que a gente atinja verdades que antes não eram possíveis de ser atingidas. Ou não é depois do ano 2000 ou 2020, 2025, que Deus vai mandar mais espíritos do bem para trazer coisas para o ser humano de níveis de verdade que antes não eram possíveis de ser atingidos. Ou seja, tudo aquilo que está escrito de sagrado pode nos auxiliar profundamente, mas pode também não auxiliar em nada, a depender da vontade de cada um. Vai depender da vontade de cada um. Assim como determinada pessoa pode não ler absolutamente nada e a depender da boa vontade dela, ela se aprofundando nela própria, ela não fazendo mal para os outros, ela entrando em consonância com a natureza, ela compreendendo a vida no sentido verdadeiro que está no núcleo dela, ela pode atingir um nível de verdade, de consonância com a vida muito maior do que as outras que têm o seu intelecto, né, o seu direcionamento intelectual mais acirrado, digamos assim. Então, a salvação ela está ao nosso dispor, a depender da nossa boa vontade. E você compreendendo tudo que você sabe, né, tanto nos fenômenos bíblicos que você tem ao seu dispor e ao seu favor, quanto para os conhecedores da obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim, quanto, por exemplo, se a gente vai lá na filosofia em Aristóteles e Platão ou Machado de Assis e pega diversos livros bons assim na humanidade que estão ao nosso dispor, a gente vê que a gente tem muita coisa, mas o que falta é justamente essa barreira entre o intelecto, entre aquilo que está no nosso interior e o nosso exterior. Parece que há uma barreira aqui no meio, que há um precipício, né? E que falta criar essa ponte para aquilo que está na compreensão atingir a realidade, e o ser humano não encontra às vezes formas de criar essa ponte, né? Aparentemente é isso que falta para a humanidade. Então eu agradeço de coração a quem assistiu, a gente se vê no próximo vídeo e até lá, valeu!